Gente, mais um dia de bate-papo trader. Vocês sabem que eu gosto de trazer o quê? Mulher trader que deu certo no mercado, que passou por aquela fase assim de rebentação que todo mundo conhece. Se você tá nela, a gente veio hoje te dizer que calma, tá? Ela tende a Vai passar. dar tudo certo. Oiê, seja muito bem-vinda ao canal Mulher Trader, onde a gente fala de day trade sem enrolação e sem ostentação também. Se você está chegando aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa é a forma de você ser notificada, avisada cada vez que tem vídeo novo aqui, beleza? Estou aqui com Fernanda Martins, estou muito feliz de recebê-la. Obrigada. Aliás, vocês estão me deixando mal acostumada, né? Porque em épocas de pandemia a gente não podia se reunir. Mas estamos todos testados, tudo certinho, e também quarentenados e conseguimos nos reunir aqui para gravar esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Fer, me diz uma coisa. Primeira curiosidade assim que passou na minha cabeça ao saber que você era trader, né? Porque tem uma questão, a gente já se conhecia e não sabia. Melhor parte. Eu sempre falo para vocês que eu prestei consultoria financeira para empresas por muitos anos, até para me manter ali enquanto eu estudava o day trade, né? E a empresa que eu trabalhava prestava serviço para a empresa que a Fernanda trabalhava. Enfim, a gente fez reuniões juntas, e-mails, trocamos e tal. A gente não lembrava disso. Aí, conversando já E o sobre... mundo é muito grande, né? Só que não. A gente se conheceu por causa do Bull Bear Girls, Sim, né? A gente começou a falar sobre isso. A Fernanda também tem um projeto que é voltado para mulheres no day trade. Aí ela, Paula, você é a Paula? Foi muito engraçado. Foi. Mas me conta uma coisa. E quando eu descobri que você era trader, como que você se interessou pelo mercado? Onde surgiu ele ali no meio do caminho? Tá. Eu sou formada em marketing, né? Pós-graduada em economia. E é uma história muito doida, porque eu fiz pós-graduação em economia, né? E quando eu cheguei na pós, só tinha economistas, gerentes, CEOs e a galera do mercado e eu. Do marketing, vindo Não tinha nada a ver com nada, né? E eu não tinha muito assunto pra falar com essa galera, né? Que já era uma galera mais especialista ali em economia, econometria, macroeconomia, microeconomia. E eu tinha que ter algum assunto ali pra falar com eles, né? E a gente tinha aula de investimentos, né? Eu falei, cara, acho que a única coisa que eu entendo um pouco, né, nesse nicho é isso. E aí eu, na época, né, a gente tinha aula, a taxa de juros e a Selic, assim, a Selic era 14%, né, 14,25%. E a gente achava ruim, né? Mal sabia a gente onde ia parar depois. E tinha um professor que pegava muito, tesouro direto, não sei o quê, e acho que era a época que a galera falava bastante, você pode começar a investir no tesouro direto com R$30. E eu comecei a me interessar por isso, eu falei, que legal, acho que eu posso entrar, começar a investir e talvez ali ter um assunto para conversar com essa galera, porque até então eu não tinha. E aí eu lembro que Petrobras também tava a R$4, não sei se você lembra dessa época, né? Que a gente apostava se o combustível ou a Petrobras chegava nos 5 primeiro, né? E aí eu comprei ações de Petrobras e também investi em tesouro direto nessa época. E aí Poxa, então já começou bem, né? Comprando Petro lá embaixo. Pego um empréstimo ali e comprar tudo de Petro. E aí comprei a R$4 e lembro que demorou uns 2, 3 meses, foi pra 5. Eu falei, cara, que legal, um negócio interessante, né? Era só pra eu ter um assunto, né, pra falar com essa galera, mas eu tava ganhando um dinheirinho ali. E eu falei, nossa, que legal, interessantíssimo. E aí eu comecei a olhar outras ações, por exemplo, Usiminas, Petro, né? Eu já tinha investido Vale em outras ações e tal. E acabei tomando gosto por aquilo, né? Porque eu vi que, né, era um assunto interessante que eu tinha que aprofundar mais, claro, né? Mas, né, de certa forma ali era um assunto legal. E que dava um retorno massa. Então, eu falei, acho que é isso, né? E aí acabei entrando. E aí, na sequência, foi descobrir a análise gráfica, porque nesse início aí ainda era uma análise mais... Era uma análise mais fundamentalista, até porque a pós em economia, ela traz uma visão mais fundamentalista, né?
Oi, TDA. Na verdade, foi um caminho inverso, né? Foi um caminho diferente. Porque eu comecei a comprar ações, né? Eu deixei as ações na carteira, fui comprando Tesouro Direto, CDB e tudo mais. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho dinheiro. Aí quando você se interessou pela análise gráfica, já ainda foi no swing trade, aí comprando ações para longo prazo, ou já foi de olho no day trade, operações mais curtas? Na verdade, foi um caminho inverso, né? Foi um caminho diferente, porque eu comecei a comprar ações, né? Eu deixei as ações na carteira, fui comprando Tesouro Direto, CDB e tudo mais. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho dinheiro aqui, eu consigo investir, mas eu preciso de uma alavancagem maior. E aí eu conheci o índice e o dólar. Isso já tinha mais ou menos uns 3, 4 anos que eu investi em ações, né? Então eu fazia aportes ali mensais, né? Todos os meses. Então consegui construir um patrimônio investindo com foco no longo prazo e fazendo aportes ali mensais, né? Que é a receita, na verdade, Sim. né? A gente vê muita gente vindo para a Bolsa de Valores com aquela esperança de, nossa, vou colocar R$100 aqui e ficar milionário. E não é bem assim. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né? Tem que cortar se a pessoa ainda tá com esse sonho, porque os aportes mensais são muito importantes, sim, né? Sim. E acho que também escolher empresas, né, saudáveis e assim, a gente hoje que tá no mercado, né, porque eu sou holder e day trader, né, especular é legal, mas a gente tem que ter uma carteira com foco no longo prazo. A gente pode fazer swing, day trade, né, mas ter o foco, o principal ali no longo prazo e também ter, por exemplo, hoje minha carteira, ela é 90% quase em renda fixa e no passado, né, era uma carteira totalmente kamikaze, que era 100% em renda variável. Uma loucura. Sim. Mas aí a gente vai começando a dosar a mão, entender mais, né? E fazer as coisas totalmente diferentes. Hoje, por exemplo, eu coloco 2% do meu patrimônio no day trade. Olha a diferença. Onde Sim. no passado E isso é muito interessante, porque muita gente fala assim pra mim, até colegas traders, e se eu tivesse R$100 mil, se eu tivesse 1 milhão, eu ia operar com 300 contratos, não sei o quê. Gente, quanto mais capital você acumula, mais você precisa protegê-lo. E aí não acontece isso, assim. Exatamente. Né? Você não vai aumentar o capital, a margem que você está colocando de garantia pro day trade só porque você tem mais patrimônio. Sim. Né? E falando de estratégias, etc., como que hoje, assim... Porque a gente fala bastante de ações, né? Quando a gente conversa, a gente fala mais de ações e o resto. Hoje, você opera mais day trade ou mais posição? Eu prefiro mais posição, né? Eu faço swing, né? Tenho uma carteira de longo prazo, né? Consigo fazer 600%. Uau, isso é sensacional, hein? E no ano de 2020? 2020. E é uma história muito legal, assim, porque foi um pouco de sorte, um pouco de Deus, um pouco de... um pouco de análises. Mas eu consegui fazer esse 600% porque, né, eu gosto muito de Charles Dow, né? E meu marido ama Charles Dow, eu também amo Charles Dow. E ano passado, um pouco, quando, né, veio essa questão do Covid, eu acabei zerando a minha carteira de ações um dia antes, né, de acontecer, né, tudo aquilo que aconteceu na bolsa aqui. Então, eu zerei a carteira, né, tava fazendo uma mudança de corretora, né, mudando as minhas custódias e tudo mais. E eu falei, eu tava com um problema pra mudar a custódia. Eu falei, vou zerar tudo e levar, né, todo o dinheiro para outra corretora. E no outro dia, né, a bolsa tava em 120, no outro dia foi para 100. Eu falei, agora já tá caindo muito, vou esperar para comprar. Comecei a recomprar as ações que eu tinha em 80, 70, 60 mil. Caramba, então foi a questão da dificuldade de transferir a custódia que te sim. colocou nessa situação. Também, mas tem um negócio muito interessante que né, Charles Dow total, assim, tinha muita gente investindo na bolsa, se falava todo o tempo, bolsa vai subir, era a gente entrando, era aquele negócio, aquele alvoroço e tal, e eu, né, eu gosto de Charles Dow, eu falei, cara... Vou dar uma olhadinha. É exatamente o que eu tô vivendo agora, né? Bolsa 125 mil, né? 125, 124 ali. Já tô zerada, não sei se posso falar. Vai sair daqui algumas semanas esse vídeo, então já não tem zerei problema. tudo, tô líquida e esperando, né? Pra entrar novamente. Que isso é a questão, né? Ter um caixa ali para as oportunidades. Sim, também, né? E, por exemplo, não entrar tudo de uma vez. Eu não pego todo o meu patrimônio e falo, tenho aqui, sei lá,
R$10, vou entrar tudo de uma vez. Não, eu pego esses R$10 e coloco 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e vou faseando, né? Vou entrando aos pouquinhos. Isso é e bom deixa também. um pouco também, por exemplo, se eu tenho 1.000 ações de Petrobras, eu não saio, né, da minha posição total. Eu deixo ali 200, 100 ações para que caso a bolsa suba depois também, eu já esteja dentro daquela posição, né? Porque infelizmente a gente não sabe se vai subir de fato ou se vai, né, dar uma corrigida pra gente conseguir E você tá entrar de novo. no menor preço, né? Quando já corrigiu, você fala, vou começar a comprar, mas pode baixar mais um pouquinho. Então, fasear, igual você falou, é ótimo, porque você vai pegando, se cair mais um pouquinho, você tá pegando aquele preço bom. Legal. E aí, falando da parte da CLT e tudo mais, que a gente se conheceu por isso, como que foi essa decisão de cortar relações aí com a CLT? Foi muito doido, né? Porque eu já trabalhava no agro, né? Acho que já tinha 4, 5 anos. E é muito legal quando a gente consegue investir, tem um salário fixo ali todo mês, porque de fato é desafiador, né? Quando você tá no day trade, você tá nos investimentos ali, você sabe que depende exclusivamente, unicamente de você fazer o seu salário, né? Então acho que isso é desafiador, né? Você se sente cobrado ali todo o tempo. Por quê? Porque a sua conta de energia, a sua conta de água, seu IPVA do carro, ele não vai esperar, né, pra você ganhar esse dinheiro para pagar. Então eu tinha ali um salário que era legal, eu conseguia investir e tudo mais, só que chegou uma hora que eu precisava focar no que eu queria, que era ou eu continuo investindo e o day trade, né, exclusivamente ele demanda muito tempo, né? Então pensa, você trabalhar e trabalhar ali todos os dias, né? Você tem um monte de atividades durante o dia dentro de uma empresa e você precisa olhar o gráfico, as duas coisas não dá. E aí você chega num determinado momento, você precisa fazer uma escolha, né? Só que você precisa fazer essa escolha consciente, quando você já sabe que você tem uma estratégia vencedora, quando você já sabe, né, que essa estratégia é validada e testada, né, durante um período de tempo, onde seu estudo, né, e você já conhece tão a fundo tudo aquilo que você tá fazendo, que você fala, cara, beleza, funciona, testei isso por um determinado tempo e beleza, é isso. Então, acho que foi nesse momento que eu fiz essa virada de chave. Foi muito doido, porque acho que ninguém da empresa que eu trabalhava esperava que eu fizesse isso, né? Porque lá na empresa, todo mundo me conhecia muito como a garota das ações, né? Eu falava de ações o dia inteiro, eu respirava isso, vivia isso. E chegou um momento... Mas ao mesmo tempo era super comprometida com o seu trabalho, gostava do que você fazia também, né? Assim, eu amava o que eu fazia, né? Eu amo a galera, né, que eu trabalhei, eu tenho contato com todo mundo até hoje. Eu tive gestores maravilhosos que eu levo pra minha vida. Só que chegou um momento ali que eu falei, eu posso... talvez eu seja injusta com a empresa que eu trabalho, com o cargo que eu tenho, se eu continuar, de fato, focando em outra coisa e não focando no que tem que ser feito, né? Porque, por exemplo, se fosse pra eu escolher à noite fazer um curso pra me desenvolver num Excel, num Power BI, em alguma coisa, ou me desenvolver como trader, investidor, eu ia focar no investidor. Ou seja, né, minha carreira ela já tava indo pra esse lado, O bichinho já né? tinha te picado da renda variável. Exatamente. Mas olha que interessante, né? Muita gente vem pro mercado pensando assim, já tô desempregado, tenho um dinheiro aqui, então vou começar a estudar day trade e quem sabe ter uma nova fonte de renda. E esse caminho de fazer os estudos, testar a estratégia, tudo que você falou, ainda concomitante com uma outra renda, é o ideal, porque senão a pressão é forte, né? Sim. Pagar boletos ali, quando você é iniciante, não vai dar certo. E tem uma coisa que por exemplo, eu não cheguei no cargo, né, que eu tinha dentro de uma empresa, né, multinacional em um ano. Não cheguei nesse cargo, demorou acho que quase 5 anos, né? Ou seja, o meu período como investidora, né, o tempo que eu tive como investidora também não foi de 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi ali 3 anos estudando, entendendo as minhas estratégias, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Assim, não é eu não sou médica, mas, por exemplo, você não se torna médico em 1 mês, 2 meses, nem um advogado, nem um engenheiro, nem um arquiteto. Como tudo na vida. Sim, você tem que ter um tempo. E acho que isso é o mais importante, porque o tempo, ele determina qual é a sua reação, né? Por exemplo, já perdi muito dinheiro em Gafisa, hoje eu não perderia. Nossa, era a minha próxima pergunta, porque a gente falou só das coisas boas. Inclusive, eu conheci o meu marido
num chat dos perdedores de Gafis. Não foi assim. Não foi. Mas olha que coincidência. Ele perdeu muito dinheiro em Gafis, aí eu também perdi 15 mil reais em Gafis. Então, pensa, uma loucura. Tem os altos e baixos, né? Como tudo E foi muito dessa legal. jornada. E tem mais uma história que ele já me contou, ele deu spoiler. Também teve um dia Essa foi que triste. você não quis estopar, era day trade no índice e aí virou swing. Mas isso é uma história bem interessante, porque, por exemplo, eu não comecei no índice no dólar, eu comecei em ações. Então, assim, hoje, né, assim, quando eu comecei a investir, na verdade, não tinha tanta informação e eu acabei que tomei um prejuízo enorme. Mas por quê? Porque, assim, eu estava acostumada, por exemplo, comprei uma ação de Petrobras a R$17. Eu sabia que eu poderia segurar essa ação no longo prazo, e aí eu, né... Podia acontecer de um dia ela tá a 15, depois subir pra E pra 18. mim tava tudo certo, né? Eu sempre investi em ações e escolhia boas ações e graças a Deus sempre subia, eu tava no gain e tava tudo certo. Agora, quando eu fui pro índice, eu não entendia muito bem a questão da alavancagem, a questão da margem, a questão de alguns do princípios. contrato futuro, assim. Não entendia. E o mercado, ele dá a possibilidade de você ganhar, pelo menos na primeira, na segunda vez, acho que a maioria começa ganhando, porque quando você toma um fumo gigante. Cuidado com a sorte de principiante, tá? E foi exatamente isso que aconteceu, porque eu comprei índice, eu lembro, nunca vou esquecer esse preço, 95.400. O Temer foi preso. Eu falei, o Temer foi preso, agora tá maravilhoso. Vai subir a bola. E o negócio só caiu, não. Caiu acho que deve ter caído uns 2.000 pontos no dia e tal. E eu falei, vai virar a posição. E eu falei, ok, vou segurar a posição. Tinha margem na corretora, fiquei uns 4, 5 dias segurando a margem. Só que segurando ali o contrato, né? Acho que eu tava comprado em 5 contratos, mais ou menos. E eu falei, beleza, eu vou pra mim, na verdade era a mesma coisa do que uma Petrobras, inocente, me ferrei. E não, aí eu tava olhando a minha conta todo dia, um débito, falei, menos 3.000, menos 2.000, aí mais... Tem um ajuste, né? Mais 100 reais, eu falei, nunca vai voltar esse negócio, tô ferrada. E aí eu estopei, eu lembro que eu estopei acho que em 80 e poucos mil, assim. Eu lembro que o meu fumo total, assim, entre altas e baixas, deve ter dado uns 6.000, mais ou menos. Caramba. E esse foi um prejuízo grande. E eu fiquei extremamente abalada, porque eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não entendia, mas por quê? Porque a gente vê que a gente pode ganhar muito dinheiro, a gente fica extremamente encantado, porque ganhar dinheiro é muito massa, é maravilhoso, né? Eu falei, eu vou ficar rica com isso aqui, eu vou largar meu CLT amanhã e maravilhoso. E depois disso, eu ainda fui largar meu CLT depois de quase 2 anos. Digamos assim, desde a primeira vez que eu operei um mini, foi a terceira vez, né, nesse loss. Você vê, duas ganhadoras, aí na terceira ela já empolgou. Não, sabe qual é o pior? Eu ganhei 2 de 300 reais, eu perdi uma. Eu sei. Nem preciso falar. É a história da maioria das pessoas, né? Ai, meu pai. Mas tá tudo certo, foi um aprendizado, isso me acrescentou muito, porque hoje eu... Alinha, né, a expectativa. Porque eu sempre falo, gente, day trade, a galera vem com a expectativa aqui. Eu também, tá? E a realidade é essa. E tá tudo bem, entendeu? É quando você entende qual que é a realidade, aí você vai trabalhar dentro dela, né? Mas faz parte, porque... Acho que às vezes é até mais legal você começar perdendo dinheiro, porque você já toma um choque de realidade, porque ali, Paulinho, poderia ter sido tudo que eu tinha na minha conta. Eu não entendia. Poderia ser... sei lá, tudo que eu tinha, e graças a Deus não foi. E eu consegui estopar ali, eu falei, não, chega. Eu tenho amigos que hoje são bons traders, que aconteceram a mesma coisa, que operava ação e foi pro mini índice. Eu acho legal esse caminho de você conhecer ações e ir pro mini índice, não o caminho de você ir pro mini índice, mini dólar e depois, né? Eu também. Essa foi a minha trilha também, e eu acho que é essencial. Porque aí, no longo prazo ali, né, fazendo uma posição pro longo prazo, você já consegue entender essa questão da oscilação, se você vai aguentar. Porque quem não tem perfil, já vai vender ali uma pequena oscilação negativa, já não aguenta. Exatamente.
E aí no day trade não vai aguentar mesmo, não vai nem entender o que é operar vendida, né? Sim, mas acho que isso também, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu acho que hoje, olhando assim pra trás, me deu um psicológico muito melhor, porque eu tava com 5 contratos na época, e meu... Que é bastante coisa pro iniciante, podia estar com 1, 2. Tá louca. E aquilo me abalou de uma forma assim que fiquei doida. Agora, depois eu comecei a operar, né, de uma maneira coerente, né, estudando, entendendo e tudo mais, e aí eu fui aumentando a mão, tá? Eu já cheguei a operar 50, 60 contratos, com psicológico totalmente tranquilo, mas eu tava entendendo o que eu tava fazendo. Não era assim, no risco, aleatoriamente, louca, né? Sem margem, sem garantia, sem nada, não. E aliás, você tocou num ponto do emocional. A gente também tem uma amiga em comum, que é a Karina Pavan. A gente sempre fala bastante dela, né? Ela tem um trabalho... Um beijo, Karina. Te amo. Ela tem um trabalho sensacional, maravilhoso. Tem live com ela aqui no canal também, se você Karina tiver é curiosidade. maravilhosa. E você passou por acompanhamento com a Karina, já Sim. fez algumas coisas com ela, Já, né? já. Conta um pouquinho, assim, é interessante pro trader ter esse lado do emocional? O que você acha? Assim, eu acho extremamente importante, porque a partir do momento que você é trader, você, né, assim, tem muita gente que fala que é análise gráfica e a parte emocional, que é 70-30, acho que pra mim é 50-50. Por quê? Porque se você não tiver ali o seu setup ali, né, sua análise alinhada totalmente ao seu emocional, talvez você stop antes, talvez você não consiga segurar o loss, porque você vê que você tá perdendo muito, você vai zerar e às vezes nem chegou no seu stop. Enfim, pra mim eu acho que é 50-50, acho que as duas coisas elas andam muito junto. Talvez, às vezes, o emocional no sentido de segurar um game, né, por exemplo, a estratégia que eu sigo hoje, né, pode fazer uma propaganda aqui? Pode, Tim Bear. A estratégia que eu sigo hoje, que é a Tim Bear, né? A gente busca ali, né, com análise de players, movimentos grandes de 1000 pontos. E se você já vem de alguns loss seguidos e tal, você não consegue segurar 1000 pontos. Porque você fala, pô, deu um loss ontem aqui, eu tomei 200, 100 pontos, né, de stop. Ou só consegui pegar 100, consegui pegar 200. Às vezes você não corre o risco de 1000 para 1000. Mas aí você realiza parcial no meio do caminho? Depende da quantidade de contratos que eu tô. Uhum. Às vezes sim. No dólar eu gosto muito de fazer parcial. Fê, agora a última pergunta. Pra quem tá começando, o que você recomenda? Eu recomendo seguir essa mulher maravilhosa, linda. Ela tem dicas e conteúdos incríveis pra quem tá começando. Até no Reels do Instagram dela você consegue absorver conteúdo para um caramba. Também recomendo o Fabrício Stagliano, ele tem um curso, né, gratuito, acho que Jornada do Investidor, no YouTube dele de graça, é muito legal pra quem tá começando. E eu acho que o caminho tem que ser esse, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa que vale a pena na internet, eu acho que o foco, antes de você, né, tomar qualquer decisão, tem que ser... Vamos entender se isso é pra mim, vamos ver o que tem gratuito, essa dica é boa. É tipo, do mesmo jeito que a gente fala, não bota seu dinheiro, né, vai pela conta demo, também tem isso, né? E mais uma dica, não posso falar, não investe em... Corta essa parte, eu posso... Não, mas isso é ótimo, tem vídeo no canal. Eu sou sobre sincera. opções binárias. Sou sincera. Muito bem. Gente, obrigada pela presença de vocês também, pela presença da Fê. Obrigada a você, você é maravilhosa. A vibração é o máximo. Cadê? A caneca. Ela queria tanto, agora tem a sua. Comprada em MTDR3, hein? Isso, apoia MTDR3. E você, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Comenta se você teve qualquer dúvida do que a gente conversou aqui, tá? Que essa é a forma do YouTube entender que foi bom pra vocês, conteúdo entregar pra mais traders, mais aspirantes a traders, etc. Beijo grande e até o próximo vídeo.